Detalhe aqui, no finalzinho daquele artigo primeiro lá, do 150, ó, base de cálculo do IPVA e base de cálculo do IPTU. Então, IPTU e IPTA, ó, base de cálculo. Na prova, o cara vai enfiar aqui a tal da alíquota. E a alíquota está sujeita. O que não está sujeito, a alíquota está sujeita, inclusive, ao princípio da anualidade e da noventena. A alíquota do IPVA e do IPTU. Aqui é base de cálculo. Importante. O IPI perdeu agilidade porque ele não estava sujeito a nenhum prazo e passou a obedecer a noventena. Então, o IPI passou a ser agora noventena. Hoje o IPI fica igual à contribuição da Seguridade Social. Estou batendo na martelada para vocês. E, finalmente, imposto de renda. O governo pode aprovar o imposto de renda no dia 31/12 e cobrar no primeiro dia do exercício seguinte, porque ele não só obedece a anterioridade anual. Imposto de renda, aqui ó, sexta aqui ó, imposto de renda. Então o imposto de renda só obedece a anterioridade anual. Então 3 pegadinhas para vocês. Tipo, primeiro, IPI, que está sujeito, imposto de renda que não está sujeito e o tal do base de cálculo do IPTU e do IPVA. O que obedecem aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal. Meu, parece brincadeira, né? A Constituição colocou isso como regra geral. Falou assim, ó, meu poder de tributar tem que limitar, não é isso? Então, ó, poder público, você tem que avisar o povo, não surpresa. Primeiro, anualidade e nonagesimal, meu filho. Isso deveria ser regra. Mas olha somente os casos onde estão sujeitos à anterioridade nonagesimal e anualidade. Somente nesses 9 casos. INTR, Imposto sobre Grandes Fortunas que não foi criado ainda. Causa mortes. ICMS, exceto ICMS de combustível. IPTA, somente a alíquota, porque a base de cálculo está o quê? Dispensada da nonagesimal. IPTU, mesmo caso. ITBI, ISS e contribuição de iluminação pública, que está no artiguinho 149A da Constituição. Então, esses 9 casos são os únicos casos onde que esse tributo deverá atender tanto o princípio da anualidade, anterioridade anual, e o princípio da anterioridade nonagesimal, da noventena. Então deveria ser somente esse slide, mas você já viu que 3 exceções e tem mais exceções. A prova vai falar o seguinte: quais são os casos que os tributos têm exigência imediata? O que significa a exigência imediata? Significa dizer que eles não estão sujeitos ao princípio da anterioridade anual e nem estão sujeitos ao princípio da anterioridade nonagesimal. Quais são os casos? Está aqui. 5 casos: imposto de renda, imposto de importação, imposto de exportação, IOF, IEG, que é imposto extraordinário de guerra, e empréstimos compulsórios, calamidade pública ou guerra externa. São os 5 casos que são exceções, tanto à anterioridade anual quanto da anterioridade nonagesimal. Papo reto, professor, papo reto. Não tem como você errar, cara. Não tem como errar. Obedecem somente à anterioridade nonagesimal. O examinador vai querer saber de você se vocês sabem quais são os casos onde só obedecem agora à anterioridade nonagesimal. Então, cara, você vai ter que saber, ó, obedece os 2, exigência imediata, obedece só a anterioridade nonagesimal. Vai ter que saber esses 5 casos aí, cara. Vai ter que saber. Vai ter que decorar. Isso aí é com vocês. Aqui. Somente a anterioridade nonagesimal. IPI, CID combustível, ICMS combustível, contribuições sociais previdenciárias, empréstimos compulsórios, qual categoria?
investimento de relevância e interesse público, se de geral qualquer outra contribuição de intervenção do domínio econômico for criada, e as contribuições corporativas, são as parafiscais. Então, esses são os casos em que somente estão sujeitos à anterioridade nonagesimal. Professor, assim fica fácil estudar, que mastigado. Cara, mastigado mesmo, hein, cara? Todo mastigadinho. Internet tem isso, cara. O professor de internet, o estudo pedagógico de internet, cara, é diferente. Por quê? Porque obriga o professor a se dedicar mais na preparação de aula, para trazer um conteúdo, sempre um conteúdo mais detalhado, mais complexo. É papo reto, sim. Olha só, último caso. Obedecem somente a anterioridade anual, imposto de renda, base de cálculo IPTU e base de cálculo IPVA. São os 3 casos que somente segue o quê? Anterioridade anual. Vai ter que ler. Cara, isso aqui é o seguinte, cara. Isso aqui você vai ter que ler mais 5 vezes, cara. Papo reto, é papo reto. Vai ter que escrever, vai ter que fixar o conteúdo. Se você sabe disso, cara, você vai estar com uma vantagem competitiva sem precedentes. Sem precedentes. Ok? Finalizando esse terceiro princípio, irretroatividade é uma regra de vigência. Só passa a lei, não vai retroagir, somente da data da sua publicação, da sua vigência em diante. Tá certo? Lembrando as 2 exceções. Anterioridade não é regra de vigência. A ESAF cobra isso, meu amigo. A FCC cobra isso, o CESP também. Irretroatividade é regra de vigência. Não pode retroagir os efeitos da lei. Anterioridade não é regra de vigência. É uma regra de eficácia. A produção de efeitos, ou seja, só pode produzir efeitos em determinada data. A lei pode entrar em vigor de imediato, desde que a produção de efeitos financeiros, cobrança, somente ocorra no exercício seguinte. Então, são diferentes esses dispositivos. Anterioridade e noventena somente são aplicáveis às mudanças que impliquem aumentem a carga tributária. Ok. Professor, o que significa isso? Se eu quero reduzir impostos, ele está isento do quê? Do princípio da anterioridade anual e da tal da noventena. Quarto e penúltimo princípio da aula. Agora são princípios pequenos, né? Pô, cara, papo reto. A gente estudou aqui o princípio da legalidade tributária. Isonomia. Irretroatividade. Anterioridade anual e anterioridade nonagesimal. Agora chegou do não confisco. Seguro. Dever cumprido, cara. Você vai ficar competitivo. Fixe esse conteúdo. Tá? Vamos embora. Inciso 4º do artiguinho 150. Utilizar tributo com efeito de confisco. Confisco. Isso é permitido? Não, é o quê? É vedado. Porque lá em cima, no cabeça do artigo, é vedado aos estados, a União, estados, DF, os municípios. 2 pontos. Aqui, é vedado o quê? Utilizar tributo com efeito de confisco. Professor, o que você já viu nessas questões de prova? O cara vai trocar a palavra tributo pela palavra impostos. Você já percebeu, cara, a quantidade de questões que o cara troca de palavrinha? Aí. E eu falo para vocês, todas as vezes que eu identifico isso, eu mando lá para vocês, lá, a alteração da palavra, essas coisas aí, para você fixar conteúdo e ficar altamente competitivo, cara. Então aqui, ó, atenção redobrada, gente. O que é confisco? O cara recebe R$1.000 por mês. Ele vai pagar tributo? Sim, dentro da sua desigualdade de R$1.000. Agora o seguinte, o governo impôs o cara uma carga tributária de 90%. Ou seja, confiscou a renda do sujeito. Essa é a proteção do constituinte, do contribuinte que a Constituição forneceu. Que o tributo não pode ser o que confisco. Aqui tem um julgado do Supremo Tribunal Federal. A gente vai falar para vocês já já. Esse princípio do não confisco decorre do princípio da razoabilidade da carga tributária. Mas professor, isso é para inglês ver. Cara, ó, vamos com calma, professor.
Vamos com calma. Todo mundo sabe que a nossa carga tributária está em torno de 42%. Professor, 42% você tem um sócio. Você tem um sócio. Para concurso você tem que vencer paixões. Não pode ser utilizado com efeito de confisco, com base o quê? Na razoabilidade da carga tributária. A ideia do legislador é impedir que o Estado exagere na cobrança de um tributo de forma a desestimular a livre iniciativa e o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Garantias constitucionais. Tem uma coisa importante. Multa. E a multa, gente? A multa pode ter efeito confisco? A jurisprudência evoluiu no sentido de estender o princípio do não confisco às multas. Não somente a jurisprudência, mas o STF já entendeu. O Supremo Tribunal Federal tem entendido assim. Mas a Constituição só fala em tributos. A multa não é um tributo. Por que a multa não é um tributo? Lá em Tributos em Espécie, eu expliquei isso para vocês, porque a multa é a sanção de um ato ilícito. Multa é uma sanção de um ato ilícito. E o tributo é o quê? Não é uma sanção de ato ilícito. Então você tem que prestar atenção aqui nessa jurisprudência. Esse aqui não costuma cair muito. Último princípio. Princípio da liberdade de tráfego. Ou seja, você não pode criar um tributo para limitar as pessoas. Para o que? Limitar a sua liberdade de ir e vir. Então é vedado estabelecer limitações ao tráfico de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais e intermunicipais. Então olha só, você não pode restringir a liberdade das pessoas se locomoverem em território nacional em virtude de que? De tributo. Aí vem a ressalva. Ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Ressalvadas a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Vamos detalhar agora essas ressalvadas. Não se pode estabelecer limitações tributárias à livre circulação de pessoas e bens pelo país. Ok. Pedágio. Pode ser cobrada pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Olha o requisito da Constituição. Vias conservadas. Olha aí, conservadas. Se o cara tirou na prova a palavra conservado, você mudou completamente o significado. Agora, quando o Estado cobra, o STF entende que o pedágio é um tributo de espécie taxa. Pedágio é uma espécie do tributo de espécie taxa julgado do Supremo Tribunal Federal, quando ele é instituído por lei e cobrado pelo Estado, pela conservação de vias que ele faz. Então é o seguinte, gente, se o pedágio é do Estado, é uma taxa. Agora, se esse pedágio é de uma concessionária, ele não é considerado uma taxa. É considerado um preço público. O professor brincou que tem que cair isso. Brincou? Você vai ver. Então é o seguinte, quando ele vai ser taxa? Quando o Estado institui por lei e o próprio Estado arrecada. E quando é cobrado por particular? O pedágio não é tributo, é um preço público. Professor, eu não concordo com os entendimentos. Rapaz, aí é o seguinte, aqui é concurseiro, né? Aí a gente pode estender esse debate aqui por 3 horas. Mas, ideia, fixar, Estado cria, institui, cria e cobra, arrecada o pedágio. É considerado o quê? Uma taxa. Se o particular, uma concessionária, é um preço público. Porque está recebendo uma prestação de serviço. Chegamos aos finalmente dos nossos exercícios. Você viu, gente, por que o professor dividiu a aula? Tá? Dividiu a aula? Nós vamos trabalhando só 5 pontos, 5 princípios. Na próxima aula, limitações do poder tributário, a gente vai falar os outros 5 para vocês. Até para vocês se organizarem, ó, dar uma respirada,
essa aula é muito importante, cara, mas muito importante. Você tem que estar, ó, com ela na cabeça, com certeza, 2, 3 pontos aí, em todos os concursos. Vamos embora. A hipótese de majoração por medida provisória editada no dia 15 de março de 2010, dos limites legais das alíquotas do imposto de importação, é correto afirmar que... Professor, medida provisória pode majorar a alíquota do imposto de importação? Vamos analisar com calma. Medida provisória para a lei o quê? Ordinária. Quais são as hipóteses que não cabem em lei ordinária na matéria de criação de tributos? 4. Empréstimos compulsórios, impostos sobre grandes fortunas, não é isso? Impostos residuais e contribuições previdenciárias residuais. Então, olha só. Então, imposto de importação cabe medida provisória. Imposto de importação, quando que foi ditado? No dia 15 de março. Se é uma medida provisória, tem aquela regra que deverá ser instituída, tem que ser o quê? Convertida em lei no mesmo exercício que instituiu, não é isso? Se é 15 de março, você já saiu daquele lapso temporal do dia 2 de outubro, não é isso? 2 de 10. Só que o seguinte, o imposto de importação poderia ser até o dia 31 de março de 2010 que ela entraria em vigor. Por quê? Porque o imposto de importação está naquelas exceções. Haverá eficácia imediata, ou seja, no mesmo momento da medida provisória, aplicando-se os novos limites a partir da publicação da mesma? Ok, verdadeira. O cara foi legal, cara. O cara podia ter complicado muito mais nessa questão. Então, a primeira questão é a letra A. Primeira questão é a letra A. Vamos para a segunda questão. O presidente da República, em dia 23 de novembro de 2010, editou e publicou medida provisória aumentando a alíquota do imposto de importação sobre determinado produto. A medida provisória foi convertida em lei no dia 5 de março de 2011. O imposto majorado pode ser exigido a partir de... essa é mais difícil. Primeiro, imposto de importação. Ela pode ser medida provisória. Ela está exceto, ela não está sobre o efeito de ser convertida em lei no mesmo exercício. Então não interessa se ela foi convertida em lei somente em 2011, que ela foi editada em 2010. Então ela vai ter exigência a partir de quando? Da data da sua publicação, dia 23 de novembro, letra D. Professor, se eu trocar a palavra imposto de importação para o imposto de renda, se fosse para o imposto de renda, ela não poderia ser exigida, porque ela perderia sua eficácia, porque teria que ser convertida em lei no mesmo exercício que ela criou. Então está errado isso aqui. Professor. A competência tributária, assim atendida como poder que os entes públicos, União, Estados, membros, DF e municípios, têm para instituir tributos, não é ilimitada, exatamente é limitada. Ao contrário, encontram-se limites na Constituição Federal, entre os quais destacamos o princípio da legalidade tributária, segundo o qual nenhum tributo poderá ser instituído ou majorado a não ser por lei. Porém, a própria Constituição Federal executua a obrigatoriedade de ser majorados por lei, podendo sê-lo por ato do Poder Executivo. Alguns tributos são exemplos desses tributos. Opa! O que está falando aí? Está perguntando de quê? Qual é o comando da questão? O comando da questão é o princípio do quê? Da legalidade. O princípio da legalidade, 2 sumos para vocês. Criar tributos. Tem exceção? Não tem. Então todos os tributos são criados por lei. Ou por lei ordinária ou por lei complementar. Regra geral, lei ordinária. Lei complementar, 4 casos. Quais são os casos? Empréstimos compulsórios, impostos sobre grandes fortunas, impostos residuais e contribuições previdenciárias residuais. Pronto. Não tem exceções. Segundo, majorar ou reduzir tributos. Há exceções? Há exceções. Há exceções. Então ele está sabendo o quê? Quais são quem? Os caras que são exceções, não é isso?
são exemplo desses tributos, ou seja, quais são as exceções do princípio da legalidade para majorar suas alíquotas do imposto do princípio da anterioridade. Imposto de renda só pode por lei, então está fora. Imposto sobre produtos industrializados pode. CID de combustível pode. Desculpa, gente. Produtos sobre impostos industrializados, IPI, né? IPI não pode. IPI não pode, ok. C, poxa, por que eu apertei isso aqui? C, imposto de importação, pode. Imposto sobre exportação, pode. Imposto de renda, não pode. CID de combustível, pode. Imposto sobre produtos industrializados. Parei, gente, eu confundi aqui. Só um pouquinho, voltar aqui. Ó. IPI, o IPI também pode ser uma exceção ao princípio da legalidade. O que não é exceção ao princípio da legalidade é a contribuição do PIS/PASEP. A contribuição do PIS/PASEP é somente em virtude de lei. Então, CID de combustível, ok. Pode. Imposto sobre produtos industrializados? Pode. Exceção. Imposto sobre operações de crédito e câmbio e seguros? Pode. Então está correta a letra D. Contribuição para o PIS/PASEP? Não pode. Então é a letra D. Pronto, meu. Auditor Fiscal da Receita Estadual, ESAF, Minas Gerais, 2005. Assinale a opção correta. Correta. O princípio segundo o qual é vedado cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. E o cara mandou ainda, cara, ó, artigo 153A da Constituição Federal. É o princípio da irretroatividade. Se o cara já soubesse, cara, ó, como eu falei para vocês, a Constituição, os nomes não erra, cara, ó, irretroatividade. Última questão da nossa querida aula. Aula com mais de 2 horas, hein? Quase 3, hein? Bora. A Constituição Federal, 2012, ESAF, hein? A Constituição Federal, entre outras limitações do poder de tributar, veda o tratamento desigual entre contribuintes que se encontram em situação equivalente. Sobre essa isonomia tributária, é correto afirmar que não há ofensa ao princípio da isonomia tributária se a lei, por motivos extrafiscais, imprime tratamento desigual a microempresas e empresas de pequeno porte, de capacidade contributiva distinta, afastando o regime dos simples àquelas cujos sócios têm condição de disputar o mercado de trabalho sem assistência do Estado. Tá aí. Exatamente. Cara, isso aqui é super correto. Gente, o super simples é o exercício da isonomia, tratar os iguais desiguais e os desiguais desiguais na forma de na proporção da sua desigualdade. Por quê? Porque a isonomia no direito tributário ela é relativa. Pronto. E aí, Raulzito, ó, encerramento da aula. Ó. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela opinião formada sobre tudo. Paulinho, separa para nós aí, ó. Ô, Paulinho, guarda aí. Separa para nós aí, metamorfose ambulante, viu? Quando começar a ler, vocês mandam pro pessoal aqui, momento de descontração para você. Coloca um clipe legal do Raulzito, você dá uma relaxada depois dessa aula. Legal, gente? Então, assim, chegamos ao fim dessa super aula para vocês. Convido vocês a participarem do nosso Facebook, nosso grande instrumento de inteligência coletiva. E lembrando que essa aula pode ser assistida lá no seu tablet, iPhone, iPad, para vocês. Legal, gente? Então, um forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Fique com Deus.